Boa noite, pessoal. Boa noite, Santana do Livramento. Seja bem-vindo a mais um episódio do Lugar de Fala. Hoje com a participação especial do Christian Azevedo, mais conhecido como Cabo Azevedo. A gente está aqui. Seja bem-vindo, Cabo Velho. Uma boa noite. Vamos deixar o pessoal entrar na live. Beleza. Tomando uma amargo enquanto o pessoal entra. Vamos deixar o pessoal entrar na live aí. Para quem não conhece o Cabo Azevedo ou o Christian Azevedo, talvez hoje tu que esteja trabalhando com Azevedo aí na área da saúde, tu conhece ele por Christian, mas a gente conhece ele por Cabo Azevedo, ele é patrimônio lá do 7º RCMEC e a gente conseguiu essa façanha aí. E hoje a gente vai fazer um bate-papo descontraído aqui, até porque eu tenho algumas pautas que eu gostaria de trazer aqui, Azevedo. E uma delas é a oportunidade que tu teve, assim como outros que a gente sabe, e se eu citar um nome aqui, eu tenho que citar o nome de todos, Pelotão Brabate, né, que foram para o Haiti, foram cumprir a missão, mas a população, às vezes, ela não sabe o que significa essa missão, muitas vezes, de onde vem esse recurso, como é que foi planejado, como é que foi pensado, e seria mais legal falar com os olhos de uma pessoa e com a voz, né, de uma pessoa que esteve lá, que participou de todo um treinamento, e eu acredito que é legal porque as pessoas entendam que tu foi para o Haiti, que é um lugar conhecido no mundo aí pelos desastres de terremoto e outras questões sociais, mas também agora tu mal te forma em enfermagem, já cai uma pandemia no teu colo aí, né, meu velho? E tu tem que estar lidando com essa questão de um vírus que é extremamente letal e tá todo dia correndo risco, assim como outras pessoas, não só da área da saúde, mas da área da saúde principalmente. Tu ainda tem que conduzir a tua família. Então, vamos fazer um bate-papo descontraído. Eu gostaria que tu te apresentasse, falasse de que bairro tu é e como é teu nome. Fica à vontade. Boa noite, Giovanni. Primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade que tu tá dando aí, não só para mim, mas para várias pessoas. Eu já assisti todas as tuas lives e falando de política ou não, como é o de hoje, um papo totalmente descontraído. Pude perceber também, tanto nas tuas lives, que de todas elas, dá para te tirar alguma coisa que alguém não sabe, entende? Então, todas elas tu aproveita, e como foi a do Camargo, como foi dos teus colegas, como foi... E também não posso deixar de colocar como evidência a tua live com a Ana da Tarouco também, que o que me chamou bastante atenção foi vocês dois, tanto de um partido quanto de outro, fazer uma live em conjunto, coisas que na política a gente está meio sem ver isso aí, porque se tu é do meu partido, tranquilo, se tu é de outro partido, não me interessa o que tu tem de bom, ou o que tu tem, ou o que tu não tem, entende? Então vocês conduziram ali, independente de partido ou não, um assunto bem tranquilo. Então eu sou o Cabo Azevedo para os militares, né, e o Christian para quem é civil. Trabalhei no Exército. Eu vou dizer mais ou menos como é que funciona a missão ali. O Haiti era um país que precisa de um olhar crítico, um olhar das pessoas, que é uma situação muito caótica. Então a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, resolveu, com os dirigentes deles, de 2004 a 2017, que foi onde durou toda essa missão, então olhar mais para esse país, por causa que de 2004 o Haiti teve o seu presidente deposto. Então imagina se com um presidente, se com alguém que está na frente do país, tomando todas as diretrizes, resolvendo todos os assuntos, já é difícil. Agora tu imagina um país sem presidente, sem ninguém que governasse, sem ninguém que tomasse conta à frente de tudo. Então foi isso que aconteceu. O Haiti, ele ficou sem ninguém vou dizer assim, para liderar, e foi tudo decaindo. A economia, principalmente a segurança, a saúde, então nem se fala. Então foi ficando crítico. Então a ONU, a partir de 2004,
resolveu colocar não só militares brasileiros, mas militares de todo mundo. Foram americanos, paraguaios, uruguaios, enfim, uma leva de militares. E o Brasil não pôde deixar de ir, né? Aqui, com todos esses problemas, falta de estrutura, falta de tudo, é um país que em 2010 aconteceu um terremoto no qual foi muito ruim, foi enorme, que matou mais de 300 mil pessoas, que feriu mais de 300 mil haitianos e deixou mais de 1,5 milhão de pessoas sem algum lugar para morar. E eu estava no exército, eu entrei em 2006, não tinha pretensão de ficar, fui ficando, me tornei cabo, então eu peguei e surgiu a missão. Em 2010 surgiu a oportunidade de pegar e me inscrever para a missão no exterior. Uma missão que eu achava que no final nem ia sair, porque tanto no 7º de Cavalaria já tinha acontecido, mas há muitos anos atrás. Então, até me falaram assim, Cabo, vai lá e escreve. Eu falei, será, cara? Fui, peguei e me inscrevi, sem pretensão nenhuma de ser escolhido. Acabei sendo escolhido. Nessa escolha aí dos militares, foram feitas várias seleções. Nós treinamos 6 meses pesado para ir, tentamos debater o dialeto deles, a língua deles, que é o crioulo, tentamos ver quais são as possíveis situações que aconteceriam lá. Então a gente treinou bastante e foi bem pesado. Tanto que no meio disso tudo, desse treinamento, a gente sofremos um acidente. Nós estávamos indo para Bagé, em 4 carros, vou dizer assim, bem no popular, 4 carros de combate, que no caso eram 4 Urutus. O antepenúltimo bateu no penúltimo e assim, um tombou, o outro acabou entrando numa casa de um civil. Graças a Deus não aconteceu nada porque era para acontecer, mas infelizmente alguns desses militares acabaram tendo que ser substituídos, infelizmente não puderam ir conosco. Mas vida que segue, treinamos, seguindo treinando, e aí chegou o dia de 27 de fevereiro de 2011, partir para essa missão. Aí chegando lá, me deparei com uma situação totalmente diferente. A gente reclama muito daqui, né? Verdade, Cabo. Velho, só para nós dar uma introdução para o pessoal, tentar dar uma explicada no que tu explanou aqui, para nós fazer um primeiro tópico, para que fique um papo descontraído. Primeiramente, chegou mais pessoas na live aí, principalmente a recrutada lá que tu formaste, né, cara? E eu quero fazer alguns parênteses aqui, né? Primeiro, sobre o treinamento pesado que vocês fizeram, né? Porque tu é de 2006, tu é recruta do ano de 2006, e algumas pessoas, eu sou recruta de 2009, então eu fui formado por ti, que é mais antigo, que eu sempre falo para as pessoas, e quando eu falo é o reconhecimento, o carinho por ti, pelo Xavier, pelo Camargo, que são os cabos mais antigos, e tem outros cabos também aqui que eu poderia citar todos, né? Mas que o Exército, para que as pessoas entendam um pouco do viés político que eu quero trazer aqui para o lugar de fala, cara, velho, é o seguinte, a questão que o Exército ele é hierarquia e disciplina, ou seja, o mais antigo manda no mais moderno, o mais moderno obedece, né? Não tem outra explicação, é assim que funciona. O cabo manda no soldado e o soldado tem que obedecer, o sargento manda no cabo, o cabo tem que obedecer, o tenente. É assim, é escada, né? Só que tem alguns militares que são pessoas como tu e outras pessoas que ao longo da live eu vou citar, e que trabalham não pelo poder, mas sim pela autoridade. Vocês lideram pela autoridade. O que é liderar pela autoridade, no meu entendimento, Azevedo? Nunca, cara, nunca mesmo, assim, ó, de todos os serviços que a gente tirou junto, infelizmente eu não pude ir para o Haiti, porque tive outras situações dentro do quartel, que não vem ao caso, mas todos os serviços que a gente tirava, tu sempre orientou que a gente fizesse o nosso trabalho, porque a gente estava sempre trabalhando com armamento letal,
que a qualquer momento poderia estar ferindo o próximo, e também que a gente teria que ter hombridade, que são valores que a gente carrega fora da caserna, dizemos assim, né? Tem muita gente, né, e o Bolsonaro, e eu vou citar o Bolsonaro, que é um presidente militar, que não, tem muita gente que não gosta de militar, e eles têm as razões deles, e muitas delas eu concordo, né, e a gente podia entrar numa live de 1 hora levando para esse assunto aqui, e inclusive eu vou trazer esse assunto mais para frente, mas eu quero falar de mim, de ti, que a gente é cidadão de Santana do Livramento, porque às vezes as pessoas nos colocam numa bolsa e acham que todo mundo que serviu, todo mundo é milico, todo mundo pensa igual. E não, a gente é totalmente diferente. A gente não comanda pelo poder, a gente acha que se a gente está vivendo uma pandemia, o pessoal tem que se cuidar, tem que fazer o máximo de cuidado possível. E só em mostrar que se tiver que treinar 6 meses, tem que treinar uma língua nova, né Azevedo? Treinar, o Divério está aqui, ó, tá conosco ao vivo aqui. O Divério foi contigo, Cabo Divério. E tem que treinar, tem que se esforçar, tem que deixar a família no Brasil, deixar filho, né? Teus filhos tinham quantos anos, Azevedo? Na verdade, eu não tinha minhas filhas, eu não tinha ainda, mas eu tinha minha irmã, que tinha 4 anos, era praticamente minha filha. Então, eu via lá nas crianças, eu via ela, entende? Então tinha tudo isso aí também. E assim, ó, hoje o Haiti não está muito em pauta no Brasil, porque a pandemia tomou conta, né, Azevedo? E, infelizmente, a mídia local de Santana do Livramento, ela nunca trouxe essa questão à tona para a sociedade. E quando a gente vai para dentro de uma universidade pública, cara, velho, que a gente abre a mente, a gente vê de onde vêm os recursos para que militares possam fazer esse trabalho, né? E eu sempre vou falar que qualquer área da administração pública, ela é administrada com recursos públicos. Ou seja, é com dinheiro dos impostos. E as pessoas, elas precisam se apropriar desse conhecimento de onde o dinheiro vai, para onde ele circula, para onde o dinheiro está indo. E o dinheiro empregado em ti, no pelotão que foi, porque eu fiquei no quartel, nem serviço eu tirava, né? Eu era um soldado bem ruim, para falar a verdade. mas a importância é que as pessoas entendam que não existe... o Exército não é dono do Brasil de uma parte, mas na Constituição e ano eleitoral ele não pode participar, ele tem que estar apto, né, para a garantia da lei e da ordem. Caso alguma coisa saia fora do controle, é para isso que o Exército serve, né? Obviamente que alguns militares se infiltraram na política e fazem, às vezes, né, há muito tempo, e aí a gente vai entrar num tema bastante polêmico, que é a história do Exército na política. E a gente vai ver desde a ditadura / intervenção militar, que tem as duas partes, né? Tem pessoas que falam que foi ditadura e tem pessoas que falam que foi intervenção militar. A gente vai perceber que o Exército sempre esteve presente em grandes escalões. Só que eu que fui soldado e tu que foi cabo, a gente tem um valor que a gente é cidadão, a gente esteve ali no Exército, a gente prestou o nosso serviço, a gente foi remunerado para isso. A gente não tinha horário para entrar e não tinha horário para sair. Podia ser chamado a qualquer momento, podia ser chamado a qualquer hora. A gente criou valores, né? E hoje tu emprega isso trabalhando aí nas linhas de frente como... eu quero que tu fale a tua profissão hoje para não cometer um crime aqui de te chamar de enfermeiro, né? Técnico em enfermagem. Técnico em enfermagem, isso levou vários tempo para te formar, né, Azevedo? Porque caiu no celular. Tem um acidente aí. Acontece, é normal. Mas, cara, eu queria que tu falasse para as pessoas, para elas entenderem, né? Hoje a gente está numa pandemia e eu queria linkar essas duas coisas. A tua experiência e de todos os guris que foram para o Haiti, que tiveram a oportunidade de conhecer lá o desastre, o caos que é aquele país. E quem quiser saber o que é o caos do Haiti, é só abrir o YouTube aí, abrir o Face, o Google, que vai ver. Qual foi o impacto que te causou quando chegou lá, cara? Quando te deparou com toda aquela destruição em massa, com aquela falta de alimentação que tem lá, cara, é impossível não se comover com aquilo. Eu não fui, eu já estava chocado, eu quero que tu me diga, por favor, tenha a palavra. Então, falasse bem, o que tu disse é certo ali. Muitas coisas que a gente treinou pesado, foi dando tiro disso, daquilo, de armamento tal, para isso, para aquilo. Só que no momento que tu se depara na situação
teórica é uma coisa. Aí tu chega lá e tu tem que praticar aquilo que tu fez e com certeza muitas situações que a gente nem pensou em passar por lá, que a gente treinou aqui, vivemos outras situações lá. Tanto eu pude lidar muito com físico, mas também muito com psicológico. A partir daqui já mães dos soldados que sabiam que eu tinha uma certa, não vou dizer hierarquia, mas vou dizer autoridade, né? Autoridade perante os filhos, autoridade perante os filhos deles. Eles me falavam, olha, cuida bem do meu filho, eu vou botar meu filho em tuas mãos. Isso me pesou muito, entende? Então tudo que eu fazia, claro que cuidando sempre da minha saúde, mas cuidando da saúde de quem eu pudesse ali. Sim. E chegando lá, me deparei, desde o momento que chegamos do aeroporto lá, e a gente começou a olhar as ruas totalmente sem infraestrutura, totalmente destruída, por causa que o terremoto tinha acontecido em janeiro de 2010, nós fomos em fevereiro de 2011, então um ano, aí tu vê, um ano após, e ainda tinha corpos soterrados, tinha muita coisa destruída, tinha restaurantes, tinha hotéis que não foram nem mexidos, entende? Que nós passávamos nas ruas para patrulhar e ainda tinha essas pessoas mortas, elas estavam ali. Então, uma das situações era isso. A gente não tinha, lá não tinha, os haitianos não tinham água para tomar, eram postos de água, por exemplo, eu vou citar como se fosse aqui a nossa cidade, era um ponto no Armo, era um ponto no Prado, era um ponto no Vilso, entende? Então essas pessoas, elas iam nesses pontos para tomar banho, para recolher água, para fazer comida, para, enfim, pro que precisasse, porque água encanada não tinha luz, não tinha um mercado, não tinha feira, não tinha nada, entende? Então, aí que tu vê a real importância de ter alguém no comando, de ter alguém que olhe por isso, tanto na saúde, na segurança, ou, enfim, em todas as áreas, mas não tendo alguém que esteja na frente para proteger, para organizar, para ouvir quais são as dificuldades do povo, fica muito mais difícil. Então, nós nos deparamos com isso lá. E foi bem complicado, né? Isso, eu imagino, Azevedo. Eu lembro que depois que vocês voltaram também, vocês tiveram que ficar um tempo em quarentena, né? Para fazer vários exames. Eu lembro que vocês ficaram uns 40 dias ainda no quartel, né? Cara, a gente ficou bastante tempo. Não, foi um pouco menos. Não foi pouco menos, mas vocês tiveram que fazer vários exames, né? Vários, fizemos exame de tudo, até porque a gente sabe que sem infraestrutura, sem nada, o risco de contaminação, embora nós tínhamos toda uma consciência dos cuidados, tanto com a gente quanto com os outros, mas mesmo assim a gente não estava passível de não pegar uma doença como, por exemplo, a malária, que era em mais evidência lá, e teve grupos de militares, não só do Brasil, mas como de outros países, como Paraguai, Uruguai, que pegaram um surto de malária, de cólera, entende? Então, é para isso que a gente que a gente ficou em quarentena, para não pôr em risco outras pessoas e principalmente a nossa família. Nós estávamos voltando para nossa família, então, voltar do jeito que foi, entende? Sem doença nenhuma. Com certeza. Azevedo, tu sabe que eu estou muito feliz, cara, que a gente está tendo essa conversa, isso vai ficar registrado, isso vai para o canal do YouTube, e talvez alguns militares que foram na missão com vocês de outras cidades possam ver também, e vejam que a gente trouxe essa pauta, porque, querendo ou não, foi um pelotão inteiro, né? Eu não vou lembrar o certo, tu lembra quantos militares foram aqui do Livramento contigo? Foi em torno de uns 33, 36. Em torno de uns 33, 36. Se a gente levar em consideração que cada família tem 5 pessoas, são 150 pessoas atingidas. E que cada um de vocês tem no mínimo 20 amigos, né? Tu faz esse cálculo vezes 20, vai dar mais de 3.000 pessoas atingidas. Então, porque a tua história ecoa, teus filhos vão saber disso, a tua família vai saber disso. E é importante que o Livramento também saiba que tem pessoas como tu, que trabalha hoje na linha de frente no enfrentamento ao Covid, preparado, técnico para isso, né? Que agora a gente vai entrar nessa pauta, e que ao mesmo tempo a tua solidariedade de ser voluntário. Pensem bem, ele não foi obrigado a ir para o Haiti.
foi perguntado no quartel quem seria voluntário para a missão de paz no Haiti, né, que era a garantia da lei e da ordem, e o cabo velho foi voluntário, assim como outros, que eu lembro na época, muitos soldados do meu ano, inclusive do ano de 2009, muitos deles foram, e eu tenho uma admiração por esses camaradas, porque eu não sei se eu teria psicológico na época para ir, Azevedo. Se eu tivesse condições daí, eu não sei se eu teria capacidade psicológica para ir, porque é muito desastre, né? Outra questão que eu quero levantar aqui, Azevedo, é a importância, né, do cara servir. Algumas mulheres, elas sabem que elas não têm o serviço obrigatório, mas hoje a ESA já permite que mulheres adentrem as Forças Armadas através de concurso público, né, para trabalhar na área administrativa, ou pode trabalhar aqui no 7º como administrativo, tendo formação acadêmica em administração, por exemplo. Mas o homem, ele é obrigado, tá na Constituição, tu fez 18 anos, tu tem que te apresentar. Alguns são dispensados, outros não. Eu me encontrava com 17 anos, cara, antes de vir para Livramento, eu estava em Vacaria plantando alho, colhendo maçã, e depois eu consegui um trabalho de carteira assinada lá na Frutival. E o salário que eu ganhava era 500 pila, e me descontava o INSS, eu ganhava 450. Só que eu estava longe dos meus irmãos. E a possibilidade de eu servir aqui no 7º me aproximou da minha família. E aí eu voltei para Livramento para ganhar 500 pila e passar um ano do cão ali, porque recruta é recruta, né? Quem serviu sabe. E aí, quem puder colaborar com os comentários aí do seu ano da recruta, sabe que recruta não respira. Então, eu passei um ano me dedicando, tentando achar uma forma, encontrar uma forma que através da minha vontade de trabalhar, eu fosse escolhido para enganjar, que é quando tu vai para o outro nível, que tu te torna um soldado NB, que tu já ganha um pouquinho mais. E essa meritocracia o Exército me permitiu, e dentro dessa permissão eu consegui comprar um imóvel, que foi aonde eu consegui criar um espaço para que eu e meus irmãos, cada um tivesse um quarto. Uma coisa que a gente nunca teve. E por que eu gosto de falar do Exército, cara? E muita gente, às vezes, acha que eu estou defendendo o Bolsonaro, não é defender o Bolsonaro, eu defendo essa possibilidade que eu tive, essa oportunidade de servir com pessoas como tu, como Camargo, como Xavier, como Divério, como o B. Soares, como o Cristiano Ávila, como o Maurílio, entendeu? Pessoas que, quando eu estava lá dentro, nunca sequer agiram comigo de forma pelo poder, mas sim pela autoridade. E eu consegui aplicar isso dentro da minha empresa, cara. Hoje eu sou sócio, tu sabe, né, do Júnior Souza. A gente trabalha pela autoridade, a gente vai para o escritório e ninguém se cobra. A gente já sabe o que tem que fazer. E isso a gente traz ali do 7º, a gente traz ali da bateria. Tem outros amigos que serviram na bateria. E, cara, e essa oportunidade que o Exército me deu, né, foi através de uma meritocracia que eu consegui, porque eu tenho certeza que eu não enganjei, né, como alguns falam aí, que às vezes um enganja por peixaria, o militar vai entender a gíria, né, mas a gente conseguiu, tinha bastante vaga, né, também, tinha bastante vaga, e aí a amizade que fica, né, velho, e tu poder passar algum tempo no Exército, na administração federal, porque o Exército é uma administração pública federal, e tu poder pegar algum conhecimento ali e aplicar aqui fora. E é isso que eu queria entrar na tua profissão agora. Em algum momento lá dentro do 7º, quando tu voltou do Haiti, né, depois de eu ter falado tudo isso, quando foi que tu sentiu que tu tinha que ser enfermeiro, velho? Quando foi que tu sentiu, eu tenho que ir para a enfermagem? E assim, qual é o sentimento que tu, Azevedo, para ti, para tua família, o que tu vê na tua profissão? Porque a tua profissão hoje é uma profissão essencial, cara. As pessoas que são teus colegas, eu queria poder entrevistar outras pessoas da área da saúde, mas sem demagogia, é só para agradecer mesmo o trabalho que vocês fazem, tá? Não só em época de pandemia, mas mais em época de pandemia, né? Porque a gente sabe que a nossa saúde é deficitária e que o recurso vem, às vezes não é aplicado, e aí eu vou entrar numa pauta super polêmica aqui, e eu tô tentando tirar isso para que o teu brilho não seja ofuscado hoje aqui. Eu queria que tu falasse para as pessoas aí, em qual momento da tua vida tu decidiu que tu queria fazer parte da saúde? Cara, como tu disse ali, primeiro, no ponto ali
do pessoas como as que tu citaste, como os guri, por exemplo, lidavam de uma forma nas situações do exército totalmente diferente de outros, que eram imposto, que eram autoridades acima daquelas pessoas. Eu sempre, tanto na minha família, quanto com meus amigos, como com alguém, eu nunca impus nada, entender? Porque para mim é assim que funciona. Se tu impõe alguma coisa para mim, olha, eu posso fazer naquele momento, mas não é assim que funciona, entende? E eu tentei nunca impor nada para ninguém, porque por mais que eu falasse, soldado, faz isso porque eu quero que tu faça, ele ia fazer. Ou não faz isso porque eu não quero que tu faça. Na hora ele não ia fazer, mas virei as costas ele ia fazer, entende? Então eu preferi sempre conversar, olha, tu não pode fazer isso por causa disso, por causa daquilo, sempre na conversa, porque eu sei que depois que eu virasse as costas, que eu fosse fazer alguma coisa, ele realmente iria me escutar, entende? Então é por isso, e tanto lá na missão, muito psicológico teve que ser por causa disso, a partir daqui, da família, quanto lá, agora tu imagina patrulhando, dormindo pouco, vendo coisas que chocam, assim, realmente as pessoas, e aí daí tinha um guri, com certeza os soldados eram bem mais novos que eu, e como é que tu lida com o psicológico dessas pessoas, entende? Então muitos vinham para conversar comigo, olha, Cabo Velho, eu preciso que me dê uma luz, que me indique o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer para tal situação, e eu sempre partia para o lado da conversa. Eu acho que política é isso aí, é tu ouvir o outro para ver quais são as dificuldades dele e encaminhá-lo para um melhor lugar, uma melhor posição, entende? Então, para os guris sempre eu precisei fazer. Os guris eram. Não tenho nem que falar dos guris, mas sempre orientando quando podia, mas na conversa. Então, nada impondo nada. E eu acendeu aquela luzinha assim quando eu quis, que eu realmente queria para a área de enfermagem, foi quando nós nos deparamos numa situação que era 13h15 da madrugada. Nós estávamos loucos de sono, porque nós já tínhamos patrulhado já o dia inteiro. E daí estava eu, estava o soldado Fernandes, estava o soldado Andrade, estava o soldado Sandim, e no nosso Urutu ali, no nosso carro de combate, e eles, Cabo Velho, tem um morto lá na frente, e tinha um haitiano deitado no chão, assim, todo ensanguentado. Chegamos perto, o cara não estava morto, o cara estava muito ferido. Ele tinha sido esfaqueado no tórax, na cabeça, dentro da boca, no rosto, então ele estava muito ferido. E aquela situação ali, por mais que a gente teve um treinamento básico, não era um curso, não era uma formação, mas a gente fez o que pôde, tudo que fez o que pôde ali para o cara não morrer naquele momento. Aí eu fiquei pensando, pô, se eu tivesse um pouco mais de técnica, um pouco mais se eu fosse um pouco mais de formação, eu poderia fazer algo mais. E não só nessa situação, mas em várias situações que a gente teve lá, pegamos praticamente muitos feridos também. Então, teve coisas que para mim faltou, entende? Nessa área de enfermagem, eu sempre quis fazer. Tanto que eu saí do Exército em 2010, eu não fui para essa área. Eu fui para a área da construção com Marcelo Xavier, e que não tinha nada a ver. Tanto no meu curso, eu estava fazendo o curso, eles me só perguntaram, o que tu trabalha atualmente? Eu falei, não, eu trabalho na área da construção, eu construo casa, eu demolo casa, eu construo casa. E o pessoal falou, não tem nada a ver com a área da enfermagem. Eu falei, pois é, mas é a área que eu quero seguir, entende? Aí eu fui me formando, fui fazendo o curso, me formei em março de março desse ano, 6 de março desse ano, 7 de abril eu comecei a trabalhar na área, como eu já trabalhava numa outra instituição, só que formado mesmo eu já trabalhei um mês depois, entende? Coisa que aí tu vê as situações da vida, né? Eu sempre quis estar nessa área, aí veio uma pandemia que praticamente me empurrou para essa área e agora e aqui é o que eu faço, entende? Eu exerço essa profissão. E agora tu te encontraste, mano, velho. Tem uma hora que a gente tem que se encontrar ali na frente. É como eu sempre falo, é que a gente não dá uma oportunidade, às vezes, para que a gente possa mostrar o nosso potencial. Às vezes, o Livramento, ela fica tão encruada, cara.
as notícias, tem tanto assunto relevante para a gente levantar, e pessoas importantes, assim como tu e outras pessoas que estão conosco aqui, ó, agora online, e a gente não é visto pela mídia. A mídia local, às vezes, ela vende mais passando a desgraça do que pessoas como tu, que querem se preparar para ajudar o próximo. Tu nem falou de salário, tu nem falou de pretensão salarial aqui, cara. Isso não entra na nossa pauta. Pessoas que têm missão de vida, elas estão um pouco se importando do dinheiro que vão ganhar. Elas vão e fazem, elas agem. E tu é um exemplo disso, cara. E eu quero falar isso abertamente, e não é porque é época de pré-campanha e é porque eu sou pré-candidato, cara. É porque agora parece que as pessoas vão prestar atenção na gente e vai acender uma luzinha lá no fundo, entendeu? Tá na hora da inovação, cara. Tem pessoas importantíssimas para papéis importantes em Santana do Livramento. E às vezes a gente é esquecido, a gente é jogado dentro de um baú, ou desfazem da gente porque a gente é da vila, entendeu? Ou às vezes não é a tua vez, tu é muito novo, mas não sabe a bagagem que tu tem, não conhece a tua história, não conhece a pessoa que tu é. E às vezes elas te conhecem, elas não sabem de onde tu tem esse valor, e esse valor eu vou roubando um pouquinho de cada um. Eu sou um grande ladrão de talentos, cara. Tu tem um talento natural, Azevedo, que é essa pessoa super incrível que tu é, velho. E não só tu, a tua esposa e a tua família. Eu tive o prazer de conhecer o teu irmão também. Vocês são tudo igual, cara. Não tem essa de um é mais que o outro. O tratamento é igual. E isso tem pessoas aqui, o Kelvin, que tá aqui conosco, o Bisso, o irmão dele foi sargento lá. Eu tenho uma foto com ele aqui, me sugando num campo da boina. Mas o Kelvin, né, a gente se dá, me dou com a esposa dele, me dou com a sogra dele, com a Ellen, e com a tia Cleusa lá. Então são pessoas da sociedade, e que se tu vai conhecendo a história de cada um deles, tu vê que eles fazem um papel importantíssimo na sociedade. Mas tu acha que isso forma agenda? Tu acha que esse assunto é relevante para levantar questões? Não é. As pessoas não querem saber disso, entendeu? Mas isso é política. A política é discutir, Azevedo, é reconhecer que pessoas como tu e outros tantos que estiveram aqui no Brabate, eles sejam reconhecidos, né? Eu não sei se vocês já tiveram algum reconhecimento na Câmara, porque a Câmara, vocês sabem, ela adora reconhecer as pessoas, que é um papel do vereador reconhecer as pessoas da sociedade, mas eu acredito que não foram reconhecidos nesse sentido. E essa questão do Covid, cara, como é que tu tá agindo, como é que tu tá sentindo isso, tu que tá aí na frente? Existe muitos casos, as pessoas estão se cuidando. Qual é a mensagem que tu gostaria de passar para as pessoas com relação ao vírus, um vírus letal que já deixou mais de 500 milhões de pessoas mortas no mundo, e que a máscara, não sei se ela é hoje, né? Todo mundo tem que usar, obviamente, mas a gente não sabe se ela realmente ela segura, mas tudo diz que segura, né, velho? Tem um monte de médico falando que tem que usar máscara, é decreto, então é algo que não cura, mas evita, por exemplo, né? Eu queria que tu colocasse a tua posição frente ao Covid, já que tu tá ali na frente, no braço, na operacional ali. Cara, lá no Haiti, nós nos deparamos com muitas situações, e uma delas era a falta de saúde, seja ela para um ou para um geral. E era situações, por exemplo, tomou uma água contaminada, como não tinha água potável, não tinha nada, tomou uma água contaminada, passou mal, morreu, entende? Pegou ali você cortou numa lata que estava enferrujada, não tinha vacina contra tétano, morreram. Então muitas pessoas lá morreram disso. Aí daí que tu vê a importância de alguém que olhe para isso. E eu chamo sempre para o SUS, que o SUS, as pessoas reclamam muito do SUS, que são as primeiras a reclamar, dizer que é um sistema que não funciona, e realmente ele funciona. As pessoas que depende das situações, que tem pessoas por trás disso que vão empatando, que vão embarreirando, mas é o único sistema, é o sistema que é modelo do mundo. Para tu ver, Estados Unidos, um país de ponta, não tem um sistema único de saúde que nós temos. É pago. Qualquer coisa que tu vai fazer, um curativo, qualquer coisa, tu tem que pagar, entende? E aqui, não digo só na área da saúde, não digo só numa vacina, eu não digo só
num curativo, eu digo para tratamento de água, para fiscalização em restaurantes, eu digo para até transplante de órgãos, para medicamento que tu vai pegar numa farmácia, como foi muito bem conduzida a live de ontem, que for aquela ideia da deputada, que foi muito, assim, para mim, no meu ponto de vista, foi ótima, os medicamentos. E aqui o SUS, ele dá os medicamentos que muitas pessoas não têm a capacidade de comprar, como para as doenças como hipertensão, diabetes, ela é dado na farmácia pública. Então, várias outras coisas, o SUS tem isso e dá para as pessoas, entende? Só que as pessoas, elas reclamam muito disso, dizendo que não funciona, só que imagina tu ter um plano de saúde com 50 pessoas que tu paga e agora tu ter um plano de saúde de ter essa capacidade que o Brasil inteiro tem de pessoa, entende? Então, é diferente. O plano de saúde privado que tem 50 pessoas, é lógico que vai te atender primeiro. É lógico que vai pegar e tu não vai esperar na fila, porque é um número limitado de pessoas. E o SUS não é, o SUS não é limitado. Eu posso usar, tu pode usar, como não pode, só não pode e deve usar, porque os impostos são para isso. Infelizmente não vão 100%, mas deveria ir, né? E esse negócio da pandemia, ele veio assim para arrebentar muito projeto. Esse ano foi perdido para muitas empresas, para estudo e tudo. Só que as pessoas, elas precisam se conscientizar um pouco mais de que eu tenho 30... Caiu de novo aqui. Não dá bola, não dá bola. É ao vivo, pessoal. Ao vivo. É isso aí. E daí as pessoas precisam se conscientizar de que se eu tenho 30 anos, 35 anos, não tenho nenhuma comorbidade como uma hipertensão, diabetes, alguma coisa, alguma doença, eu não estou na área de risco, mas eu posso e devo e vou ser aquela pessoa que vai contaminar meu pai, minha mãe, meu avô, entende? Então, em mim não vai dar nada, pode até não dar, mas e para a pessoa que tu vai passar, vai dar, entende? Então as pessoas têm que conscientizar, usar o que tem que usar máscara, passa álcool em gel, faz o que for possível, entende? Claro que tem muita mídia em cima disso, tem muito aproveitamento político que acham que fazem, que vão assustando as pessoas e isso tudo, mas o vírus está aí, ele existe e ele mata, entende? Então a pessoa que acha que nunca vai acontecer com ela, geralmente é a pessoa que pega, entende? Porque ela quer o que menos se cuida, é o menos que se protege, é a que menos se protege. Só que quando acontece com ela, quando acontece com a mãe dela, quando acontece com o pai, com a avó, principalmente, que são as pessoas mais da área de risco, a última visão que ele vai ter desse familiar é indo para o hospital, porque a partir do momento que você confirmou o Covid, que essa pessoa tá lá numa UTI, como eu trabalho lá, pode ser que essa pessoa seja letal e acabe morrendo. A última visão dessa pessoa, esse familiar, é indo para o hospital, porque essa pessoa não pensa que vai lá e visitar a mãe, vai lá e dar o último adeus, entendeu? Não vai. Ela não vai nem ver, falando bem assim, não vai nem ver o corpo da mãe, do pai, do familiar. Ele simplesmente viu na hora de ir ao hospital e depois vai enterrar sem nem ver o corpo, entendeu? Então as pessoas têm que se conscientizar, tem que pegar e tem que fazer o que for possível para se proteger e proteger um próximo. Com certeza, Cauê. Tu tocaste em vários assuntos aí, e inclusive alguns que é de orçamento público, e tu tocaste também num assunto muito importante que é da farmácia solidária. E para quem não assistiu a live de ontem, eu recomendo, né? Eu indico, eu convido, na verdade, assistam a live com a deputada Fran Somense do projeto da farmácia solidária. A lei já existe em Santana do Livramento, só que a farmácia solidária ela não acontece como acontece em Farroupilha. Em Farroupilha já foram doados mais de 2 milhões em medicamento e já foi descartado mais de 5 toneladas em resíduos de medicamentos corretamente. Então, a gente vive uma época de pandemia e a gente sempre pensa, mas será que a gente está tratando as coisas da mesma forma, da forma como deveria ser tratada, né? Inclusive, eu adotei uma palavra nova, aprendi com a Mariana Lopes Pedroso,
que é uma colega minha aí, muito para frente, e ela me disse assim, Giovanni, para de falar conscientização. E aí eu roubei a palavra dela, né, Azevedo? Que eu tenho que roubar a palavra de alguém. Claro. Cara, nada tu cria, tudo se copia, entendeu? E a gente pode criar alguma coisa com base numa coisa que tu criou. A inovação, ela funciona assim. E a Mariana falou, não é mais conscientização, agora tá na hora da ação, tá na hora da mobilização. As pessoas precisam fazer o negócio. Se usar uma máscara é um problema para ti, imagina, velho, usar uma máscara é um problema. Ah, tá, mas eu quero voltar ao baile. Bom, aí é outro assunto, nós vamos entrar em outros. Ah, mas não pode fechar o comércio. Ah, mas para não fechar o comércio, a população precisa ter ação, que é usar máscara, é usar álcool em gel, é se precaver, é tentar circular o menos possível. Obviamente que o comerciante, ele fica pé da vida, né? Para não falar um palavrão aqui, fica meio estranho até eu estar falando um palavrão, mas eu tenho negócio, né, Azevedo? E a gente, desde que deu a pandemia, a gente fechou a porta do escritório. A gente só está atendendo muito difícil dentro do escritório e mais é online. A gente faz videochamada, entendeu? Para explicar para as pessoas. E aí marca, a pessoa passa ali e a gente vai visitar, mas a gente está sempre se prevenindo, que eu acredito que a maioria das pessoas estão fazendo. Mas tem gente que ainda não acredita e, infelizmente, né, a gente não pode convencer todo mundo de que isso é um problema grave que está no mundo inteiro. E eu fui uma das primeiras pessoas a falar que isso seria mais uma marca de doença que aconteceria no mundo, e com certeza é uma marca de doença nova que vai ficar aí ainda, né? A gente sabe, o tratamento está aí, está sendo desenvolvido. Caiu de novo aí. Eu achei que era os gatos aqui. Mas é um assunto super sério, cara. E eu fico muito feliz, Azevedo, sabe, de tu, e eu tenho certeza que pessoas que trabalham contigo, elas gostam de ti. E tenho certeza que elas estão muito felizes que tu tá dando teu depoimento. E eu queria agradecer de coração vocês, porque assim a gente já teve diversas vezes na Santa Casa, e inclusive assim, ó, em 2009 para 2010, quando a Santa Casa estava fechada, e aí vocês descubram quem era o gestor da Prefeitura de Livramento, tá? Vou deixar esse dever de casa para ti que está acompanhando aí, só para tu ter uma ideia de que a Santa Casa fecha em quase todos os governos que estiverem em Santana do Livramento. E nesse governo, eu era recruta e estava enganjando e a gente reformou quase toda a Santa Casa. Então, o Exército doou a mão de obra e a Santa Casa, ela comprou o material e a gente reformou, inclusive, UTI, pintou várias, como já foram feitas várias vezes. Isso é um problema público que se arrasta, tem algumas coisas dentro da administração e eu não posso dizer o quê, porque eu não fui lá fiscalizar, porque eu ainda sou um cidadão, e o meu poder de fiscalizar é através da mídia, que hoje, como cidadão, é a forma que eu encontro, mas a partir do momento que eu estou num cargo eletivo, eu estou num cargo público, e esse cargo ele me obriga, porque uma das funções, só para concluir meu raciocínio aqui, Azevedo, o vereador só tem 3 coisas para fazer na vida, depois de eleito: fiscalizar, legislar, e agora aconteceu esse ano 2 julgamentos de impeachment em Santana do Livramento, que ficou registrado para a história. É quando ele julga, ou quando ele julga as contas do prefeito, né? Que é também quando ele julga. O vereador só tem essas 3 coisas para fazer. Se ele não está fiscalizando, ele está botando o dinheiro dele, o nosso dinheiro público, que não é de ninguém, ao mesmo tempo é de todos, pelo ralo, porque ele não está fazendo o trabalho dele. Né? Se ele não está legislando em prol da população, então por que ele se elegeu? Por que ele colocou o nome dele à disposição? Se ele não tem uma equipe preparada para isso, ele tem que, no mínimo, ele tem que sentir vergonha e não botar mais o nome dele à disposição. O mínimo que a gente espera de uma pessoa com bom senso é isso. E julgar quando necessário, não só omitir, pegar as vias de fato, ou seja, ela politicamente ou não politicamente, para tomar uma decisão sensata. E, então, como é que quando eu estiver num cargo eletivo, a minha obrigação, isso vai ficar gravado, e eu vou ser cobrado nisso no futuro, caso eu venha ocupar um cargo eletivo, Azevedo, é de que eu tenho que fiscalizar. Ah, mas Giovanni, tu sabe tudo da saúde? Cara, eu entendo um pouco com que eu saí da universidade, com conhecimento técnico que eu saí, eu consigo analisar orçamento, eu consigo fazer um mapa para as pessoas do dinheiro quando ele entra aqui e aonde ele é aplicado. E com isso eu consigo fazer uma fiscalização decente. Eu consigo trazer dados para ti e dizer assim, não, o recurso foi realmente utilizado, não foi utilizado da forma como deveria. Porque dinheiro para o Covid está vindo, pessoal. Está vindo.
E quem é que prestou conta desse dinheiro até agora? Ninguém prestou conta. É ou não é, Azevedo? É ou não é? Eu estou te colocando numa situação aqui que é uma indignação que eu tenho, porque o dinheiro é público e as pessoas precisam, cara, e a saúde é sempre um ponto do alicerce público, que é a dos pilares da sociedade, que é um ponto crucial, cara. Ali tu tá decidindo vidas em questão de segundos. É ou não é? Se o médico decide atender ou não decide atender, a gente pode entrar em várias polêmicas aqui, mas a gente não tem vereança em Santana do Livramento que se posicione a favor da sociedade, que vai lá e fiscaliza se realmente o dinheiro, o recurso foi utilizado, não foi utilizado. Não há interesse do executivo em apresentar dados claros para as pessoas. Não há interesse. Não há interesse, porque até agora não o fizeram. Se tivesse interesse, eles já teriam o feito. Apresentado dados. Olha aqui, ó, eu usei esse dinheiro aqui, entrou 1,5 milhão. Desse 1,5 milhão a gente comprou isso. A população ela quer saber isso. É isso que a população quer saber. Estão cansados de dizer, eu fui e fiz. Acabou. Cara, desculpa, eu engatei uma terceira aqui. Não, mas tu me falaste bem. Falou bem nessa parte de fiscalização, nessa parte de estar sempre vendo, e não só, entende? A população ela tem que botar na cabeça que não só o vereador, que não só o político tem essa missão de fiscalizar, de pegar e procurar saber, por causa que eu vou citar na área da saúde mesmo ali. Muitas pessoas reclamavam, porque as pessoas vão para frente tem que posar a madrugada inteira na frente de um postinho de saúde para poder pegar o número no outro dia, 7 horas da manhã, ou quando vai não tem número, ou o posto de saúde não atende, ou o médico diz que vai e não vai. Só que para isso entende? Tinha as quartas-feiras, tinha ali no posto da Dalto ali, um tempo só para isso, um lugar só para isso, para reclamação, para o povo ir e expor quais são o que precisava ser feito, o que deixava de fazer. Só que o povo não vai, entende? O povo fica naquela eu votei e agora não é comigo mais. E não é assim que funciona, entende? Não é assim que funciona, isso é verdade. Como falou ali na live do Camargo, tua e do Camargo, a população ela tá abominando a política. Ela abomina a política por causa que você criou essa de que votei ali no dia da votação, eu peguei, votei e deu, agora não é comigo mais, lavo minhas mãos, é com eles, e não é assim que funciona, entendeu? Então, tudo que tu tem que fazer, como tu falaste no cargo de vereador, fiscalizar e coisa, mas o povo também tem que pegar, e se não tá certo, briga pelo certo, entendeu? Vai, procura saber como é que funciona, o que pode acontecer, o que tá errado, tenta consertar, entendeu? Só que o povo acha que não, votou, pronto. E não é assim que funciona. Nessa parte da máscara, você falou que o pessoal... Essa parte da máscara que o pessoal se recusa em meia hora ter que ir ali no mercado botar máscara, em 30 minutos vai ali no centro, põe máscara e volta. Cara, eu falo por nós da saúde, a gente tem que ficar 12 horas com uma máscara. Não é essa máscara de pano, de tecido. É uma máscara, uma N95 que incomoda, que muitas vezes machuca. Não só a máscara, mas o face shield, que é aquele negócio que parece de soldador, sabe? Sim. Em toda a paramentação que a gente tem que usar para não contaminar nós mesmos e as outras pessoas, nossos outros colegas de trabalho, nossos familiares. Então, são 12 horas sem tirar a máscara, entende? Então, a pessoa se recusa meia hora de fazer, é aquilo, cada um faz o seu papel, entende? Para que não aconteça o mais grave, que é fechar tudo, que é ter que fechar comércio, que fechar tudo. Só que a pessoa precisa, em meia hora, não custa. Vai num lugar, põe máscara, entende? É que as pessoas, cada um tem que entender, que cada um tem seu papel. Cara, e aí a gente vai voltar agora para um assunto inicial que a gente vem falando, né? Aí, eu comecei a falar nesse lugar de fala sempre com o assunto da educação, né? A educação pública de qualidade, o ensino público de qualidade. E eu estou tentando mostrar para as pessoas aqui, porque algumas pessoas, quando eu falo que me formei na Unipampa, eles dizem que lá é um lugar de baderna, um lugar de balbúrdia, que lá as pessoas gritam, né? Porque tem algumas pessoas que realmente tem várias formas do cidadão se expressar.
e tem aluno que prefere se expressar gritando e fazendo passeata. Eu prefiro me expressar falando, e por isso que é a ideia do lugar de fala. E eu preciso defender a educação pública por causa da questão da saúde, Azevedo. Porque quando as pessoas têm o conhecimento que o recurso é público, e eu volto a dizer, não é de todos, e ao mesmo tempo é de todo mundo, né? Todo mundo tem o dever, e eu nem falo mais direito, porque agora é dever do cidadão cobrar o vereador que ele votou, cobrar o secretário que está lá, cobrar o executivo, o chefe do executivo, porque essa velha política de ficar encebando as pessoas, de ficar dizendo para as pessoas, ai que bonito, ou vota em mim porque tu é meu amigo. Cara, assim, ó, eu me apresentei como pré-candidato, algumas pessoas às vezes me falam assim, vou votar em ti porque eu sou teu amigo. Cara, então vamos conversar. Primeiro tu vê se eu tenho capacidade técnica e aí lá na frente tu decide isso aí. Tu não decide nada agora, tu me analisa, tu vai ter pouco tempo para me analisar. Porque eu fiquei nos últimos 4 anos só estudando, então eu trabalhava todo dia, chegava em casa às vezes 1h da manhã e tinha que ler livros até as 4 da manhã para poder me formar. Então, não me analisa porque eu me formei ou porque eu tenho conhecimento técnico. Me analisa para ver se eu vou ter uma capacidade, se a minha equipe que eu vou formar para trabalhar comigo, se é uma equipe de qualidade, são pessoas sérias para trabalhar para Santana do Livramento. Analisa esses pontos. Eu estou em pré-campanha, eu não estou em campanha ainda. E é por isso que eu falo para as pessoas, analisem a internet, a educação pública, ela está nos proporcionando em plena pandemia, em 2020, no século 21, pessoal. A gente está podendo ver, de fato, que tem pessoas que são capacitadas e têm um interesse público e não um interesse privado. Porque aí, Azevedo, como tu falaste, se a população não se apropria das coisas públicas, fica difícil, porque daí tem sempre aquele cidadão que age de má fé, que ele vem pelo interesse privado, e aí outras pessoas acabam cedendo. A gente sabe que a questão do emprego já foi levantada aqui, é uma situação complicada. A gente sabe que a prefeitura é uma das maiores empregadoras em Santana do Livramento, então é difícil tu lutar contra isso, né? Mas a inovação, ela precisa ser ponderada, ela precisa ser analisada. E, cara, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo que tu deste o teu posicionamento, que tu pôde contar um pouco da tua história e que, assim, ó, eu sei que a tua imagem, tu tá colocando aí a tua cara junto com a minha, que eu vou entrar para um campo de batalha e que pode respingar em ti, tu sabe disso. E para todas as pessoas que participam do lugar de fala, algumas pessoas às vezes já olham meio torto, porque a gente começa a falar o que pensa e algumas pessoas têm medo da verdade, e isso é complicado. Mas eu também senti que muita gente está gostando, sabe, Azevedo? Gostando dessa discussão. A gente trouxe um tema aberto, que foi a tua ida ao Haiti, a gente trouxe o enfrentamento do Covid, e agora a gente já está falando de orçamento público, que realmente é o que faz as coisas acontecerem. Cara, eu te agradeço do fundo do coração. A gente está se encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria de ler alguns comentários aqui contigo, para a gente poder saludar os irmãos de farda e outras pessoas, como teus familiares aí. Vou colocar esse aqui, ó. Bruno Oliveira. Esse é o ponto em que o cidadão de Livramento nunca viu onde vai o dinheiro de nossos impostos. São vários impostos pagos pelo cidadão. O que tu acha disso, Azevedo? Conhece o R. Oliveira ou não? 2009. Figura. Cara, o cidadão ele tem que pôr na cabeça, cara, que nada é nos dado. Tudo que é público somos nós. Que é do nosso dinheiro que sai, é do nosso trabalho que sai, é tu pagando uma bolachinha recheada no mercado, tu tá pagando o imposto, comprando ali 1 litro de leite, tu tá pagando imposto, e esse imposto ele tem que voltar para nós em meio de estrada, em meio de saúde, em meio seja do que for. Então, não só pegar e cobrar, mas entender isso aí, entender. Sim, e esse dinheiro público é importantíssimo. Uhum. Aqui, ó, tem a Ana Valéria, vou botar aqui para tu ler, não sei se tu consegue ver aí. Ó, o meu gato vai entrar na live aqui, pessoal, cuidado, é o Logan. A Ana Valéria falou que tu é um exemplo de ser humano, velho. Aqui, ó, vou colocar um outro aqui, pessoal, me desculpe, não vou poder botar todo mundo, tá? Ó,
A Rita Velasquez Figueiredo escreveu: estou te analisando. Isso aí, Rita, é isso aí. É isso que a gente precisa provocar na sociedade, análise. As pessoas precisam ter um senso crítico. E a nova política, ela parte disso. Quando falaste ali de votar por amizade ou votar por alguma coisa, isso aí, a gente tem que deixar isso aí, deixar de existir, entende? Eu vou votar em ti porque tu é meu amigo e vá que tu me dê um cargo, alguma coisa. Cara, morreu isso aí, acabou isso aí, já deu o que tinha que dar, entende? É que nem aquele cara, vota em mim que eu vou defender os gatos, entende? Então, e quem gosta de cachorro, e quem gosta de outros animais, entende? Quem governa para todos, não só para um pequeno grupo de pessoas, ou vantagem para um ou para outro, é para todo mundo. Verdade. Luiz Júnior, simplesmente melhor cabo que o sétimo teve. Olha aí, ó. É tu e o Osório, Azevedo. Imagina. Eu vou mandar um boa noite aqui para tia Jacira Pérez. Boa noite, seu Giovanni. Boa noite, tia Jacira. Aqui, ó, o Bisto pequeno, o Kelvin. Brabate, missão ímpar. Olha a foto dele aí, ó. Né? As pessoas estão podendo conhecer um pouco. Eu vou tô colocando os últimos aqui. E é isso aí, Azevedo, é isso aí mesmo. Cara, que legal mesmo. Eu gostaria agora, né? Esse é um momento importante do nosso lugar de fala. Só antes de falar isso, o Vitor me mandou uma mensagem aqui. Vitor Morales, tu conhece ou não? Vitão? Conhece ou não? Sim. Boa noite, me mandou uma mensagem aqui, ó. Boa noite, Giovanni. Que live, mano. Abraço. Grande Azevedo. Fui para Porto Alegre com ele em uma consulta muito, muito bruxo mesmo. Lembrou que foi numa consulta contigo para Porto Alegre. Esse é o reconhecimento, entende? De tu pegar e participar de uma instituição e quando tu sai na rua, tu vai no mercado, tu vai no centro da cidade, as pessoas vêm, Cabo Velho, é isso, é aquilo, e conversam, param para conversar contigo, entende? É sinal que tu não foi alguém que impôs alguma coisa e partiu da conversa, entende? É da amizade que fica, né? Sim. E assim, tem muitos aí, cara, e a gente vai fazer injustiça de não falar o nome de todo mundo, mas olha aqui, ó, eu falei no EV, eu pedi pro pessoal aí, e o Vinícius Vaqueiro comentou aí, EV não é fácil, mano, velho. Não é mesmo. Sabe que não é fácil. Deixa eu só o último aqui. É isso aí. Aze, eu queria agora, cara, em 2 palavras, para nós encerrar aqui com chave de ouro esse bate-papo descontraído que a gente teve e nossos anseios que a gente colocou à disposição da sociedade, que tu falasse em 2 palavras qual é o valor que tu gostaria que o agente político tivesse. Se ele não tem, que ele vai correr atrás, que não se cria um valor da noite para o dia, né? Mas tu pode construir esse valor ao longo do tempo. Difícil em 1, em 2 palavras falar, eu podia falar muitas palavras aqui que a gente tem que ter, mas a que mais eu acho que é a empatia. Aquele que não tem empatia não vê, não se põe no lugar do outro, não vai ver a situação, não vai ver o que o povo precisa. E para ter empatia, eu acho que aquele que está no cargo, seja ele de vereador, de prefeito, de governador, de presidente, ele tem que ser o povo, entende? Ele tem que o filho dele tem que participar de escola pública. Como é que ele vai julgar que a escola pública ela é boa ou não se o filho dele está numa particular, entende? Por que a escola pública funciona para o filho do seu José, que é trabalhador, mas não funciona para ele, não presta para ele que ele tem um cargo, entende? Por que aquele cidadão que é trabalhador, que paga os impostos em dias, ele tem ali tem que fazer jus do SUS, de ir num hospital público, para ele o sistema funciona. Agora, para quem tem um cargo, eu vou no particular, porque o particular é melhor, entende? Então eu acho que é isso aí, pô, tem que ter empatia e se pôr no lugar do outro. Usar o que é público para descobrir quais são as reais dificuldades e assim melhorar, né? Eu acho que é isso aí. Com certeza, bem colocado, Azevedo, bem colocado. Cara, mais uma vez te agradeço do fundo do coração.
Assim, ó, pela tua disposição, tua disponibilidade, eu acredito que com a tua presença, os demais teus companheiros do Brabate e do teu tempo de serviço prestado, eles se sentem homenageados também. E a gente está aí à disposição. Eu vou dar a minha de blogueirinho agora no final, né? Que é pedir para o pessoal, por favor, vamos se inscrever no canal do YouTube lá, é bem simplesinho, entra no link do canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, coloca like, coloca dislike, deixa comentário bom, deixa comentário ruim, a gente precisa gerar discussão para que a gente possa continuar trabalhando dessa forma. Se tu tá gostando, coloca que tá gostando, se tu acha que a gente tá falando demais, coloca lá, olha, a tua opinião é sempre bem-vinda, porque não se constrói nada sozinho. Tudo se constrói a partir de uma ideia, só que essa ideia precisa ser trabalhada. E vocês, assim como o Azevedo e outras pessoas que já estiveram aqui, vocês estão nos ajudando a construir. O lugar é de fala, o lugar é de todos e de todas. Uma boa noite a todos, se inscrevam no canal, curtam a página e gerem bastante discussão. Um abraço, Azevedo, um beijo para ti, um beijo para tua família. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.